E a melhor época do ano é quando começa a safra de morangos, porque com a abundância de morangos a gente pode comê-lo de várias maneiras diferentes, seja com iogurte no café da manhã, com chantilly numa pavlova ou numa torta deliciosa de morango que eu vou te ensinar a fazer hoje. Olá, eu sou Sandra Dias, cake designer profissional desde 2001 e sejam bem-vindos ao meu ateliê. É aqui que eu faço a produção dos meus bolos decorados, das minhas flores de açúcar, dos meus macarrons, mas é aqui também que eu ministro aulas práticas para todas as pessoas que também querem se tornar um cake designer. O objetivo desse canal é te ajudar a aprimorar as suas habilidades com bolos decorados, seja compartilhando com você técnicas de decorações de bolos ou receitas deliciosas que você vai poder agregar no seu cardápio, oferecer para o seu cliente e aumentar a sua renda no final do mês. E a receita que eu vou te ensinar hoje de torta de morango é aquela tradicional, com a base da torta pâte sablé, que é aquela mesma massa que eu já ensinei tanto na torta de limão siciliano como na torta de maçã. Ela é recheada com aquele creme pâtissier, que é o famoso creme de confeiteiro, e por cima uma farta camada de morangos e uma geleia de brilho por cima dos morangos que faz com que ela fique ainda mais apetitosa. E eu vou começar o preparo pela base da torta, que é a pâte sablé, é aquela massa de torta doce que é assada. Ela tem duas versões, a pâte sablé, que é uma massa menos doce, e a pâte sucrée, que tem mais açúcar. Então, se você preferir uma base mais doce, ao invés dos 60 gramas de açúcar, use 100 gramas, tá? Então, eu começo misturando os 60 gramas de açúcar em 300 gramas de farinha de trigo, tá? E essa é aquela receita que precisa ter muito cuidado na hora do preparo, porque se você trabalhar demais o glúten da farinha de trigo, essa massa fica dura, tá? Eu ensinei a fazer essa massa de duas maneiras diferentes. Na torta de maçã, que eu vou deixar o link aqui em cima e embaixo na descrição para você assistir e aprender como faz depois, eu fiz ela manualmente. Já na torta de limão, eu já ensinei de uma segunda forma diferente, que é usando um processador de alimento, mas precisa ser um processador grande para caber toda essa quantidade de ingredientes. Então, se você não tem um processador, faz exatamente como eu fiz na torta de maçã, que é prepará-la manualmente, tá? E hoje, novamente, eu vou usar o processador para preparar essa base, tá? Então, aqui, já coloca a farinha com o açúcar misturado. E eu vou colocar aos poucos 225 gramas de manteiga. E precisa ser realmente manteiga, tá? E não se usa manteiga salgada na confeitaria. A manteiga com sal no Brasil é muito salgada, hein? E portanto ela ultrapassa a medida de sal que seria aceitável numa receita de doce, tá? Bate aqui um pouquinho. Outra coisa importante, para que você não trabalhe o glúten, a manteiga está gelada, tá? Então ela não pode nem estar derretida e nem amolecida. É aplicando a manteiga gelada que evita que você trabalhe o glúten e acabe ficando com uma base de torta dura ao invés de macia e crocante, tá? Então coloca aos poucos. Ó, e bate um pouquinho. Isso, coloca tudo, processa mais um pouquinho. Olha, e a intenção é que realmente a manteiga fique assim, olha, em pedaços pequenos, tá? A intenção não é que ela fique derretida e homogênea, não neste momento na massa. Então é assim mesmo. Agora eu vou da mesma forma adicionar 60 ml de água gelada. A água gelada também para proteger o glúten, tá? Então eu vou colocar em 2 ou 3 vezes e pulsar um pouquinho. Mexe aqui um pouquinho para misturar direito.
Pronto, a intenção não é deixá-la homogênea, tá? Nós vamos fazer isso de outra maneira. Então aqui no processador ela está pronta agora. Agora precisa transferir essa massa para um tapete de silicone como este, e se você não tiver um, não tem problema. Forra a sua bancada, a sua mesa com filme plástico para ele não grudar na mesa, tá? Então, despeja ela aqui. Tá vendo? Ela não sai do processador homogênea, não é para sair homogênea, porque do contrário, se ela estiver homogênea, significa que você bateu demais. Então agora, a gente também não vai sovar essa massa, você só vai pegar o próprio tapete, olha, que pode ser um plástico de alimento, e aperta aqui, ó. Que ela vai aos poucos juntando, olha lá. Aqui. Pronto, assim é o suficiente. Agora você precisa forrá-la com um plástico filme, que eu já tenho aqui. E ela precisa descansar na geladeira por no mínimo 1 hora, porque com ela ligeiramente gelada é melhor para abrir, porque você também não trabalha o glúten. E é mais fácil também. Vira aqui. Tá vendo? O tapete facilita, inclusive nessa hora. Mas um filme plástico ou um plástico de alimento seria resolvido também o problema, tá? Ó, cobre bem. Isso também significa que esta massa pode ser feita com antecedência, deixa na geladeira e tira uns 10 minutos antes de você abrir. Então agora ela vai para a geladeira. E quando ela estiver no ponto, eu te mostro como abrir. E pronto. A massa descansou por pelo menos 1 hora. Ela fica firme. Então já dá para abrir e colocar na assadeira. Tira o plástico filme. E para abrir a massa, polvilha um pouquinho de farinha para ela não grudar, tá? Lembra que se você não tem um tapete de silicone como esse, pode forrar a sua mesa com filme plástico para ela não grudar, tá? E aí tenta abrir da maneira mais homogênea possível, tentando manter um padrão não só de tamanho, mas também de espessura. Ela começar a trincar um pouquinho nas pontas é normal, tá? Solta, se precisar, põe mais um pouquinho de farinha, ajeita as pontas, ó. É normal ela fazer isso. E pronto, ela ficou com aproximadamente meio centímetro de espessura. E eu tenho aqui uma forma de fundo removível de 21 centímetros de diâmetro, mas ela tem uma borda mais alta, tá? Ela tem uns 4 centímetros de altura. Então agora para transferir essa massa para a forma, eu tenho aqui um saco de alimento, que eu cortei 2 lados. Então coloca aqui, desvira, desgruda a massa, olha que bonita, e agora transfere para a forma. Viu como é mais fácil assim? Pega aqui, centraliza, e para ela não rasgar, você vai levantar a borda e empurra para dentro. Não aperta com o dedo, tá? Ó. Para tirar esse excedente agora, você pode usar o próprio rolo, apertando aqui, ó. Aperta na borda da assadeira que ela corta. Ó. E essa sobra de massa você pode juntar, colocar num filme plástico de novo, põe na geladeira e ela rende uma torta um pouquinho menor. Então dá para aproveitar tudo.
E essa base de torta, quando você tem que assar e o recheio não vai ser assado junto, tem alguns cuidados que você precisa ter para que ela fique perfeita. O primeiro deles é fazer um furo no fundo da base dela. Você pode usar o garfo mesmo para fazer esses furinhos. Quando você terminar de fazer isso, você vai colocar essa assadeira no freezer e enquanto ela está no freezer, você já vai pré-aquecer o seu forno. Se ele for a gás a 200 graus e um forno elétrico a 180 graus, tá? E o creme pâtissier, ou creme de confeiteiro, pode sim ser preparado com até um dia de antecedência, porque ele precisa estar frio já para ser aplicado na base da torta. Então eu tenho aqui 480 ml de leite, que eu vou aquecer até perto de ferver, junto com 2 colheres de sopa de extrato de baunilha. E se você não tiver acesso ao extrato, você pode usar 2 colheres de chá de essência, porque a essência é artificial e se você colocar a mesma medida do extrato, vai ficar com gosto de remédio. Ou então, você também pode usar meia fava de baunilha, que é o ingrediente também que é feito o extrato. Então acende o fogo, olha, e o meu extrato é um pouquinho amarelo, então o leite pegou a cor dele. Deixa aqui até começar a levantar fervura, tá? E ele está começando a levantar fervura, então agora você já pode apagar o fogo. Deixa aqui quietinho do lado, e agora você vai adicionar 6 gemas. E 160 gramas de açúcar e vai bater até formar um creme fofo e bem clarinho. Pronto, um creme bem fofo e bem clarinho, era isso que a gente queria. Então agora você vai adicionar aqui 30 gramas de amido de milho. E mistura bem para não ficar empelotado, tá? Adiciona agora só um pouquinho, pode ser 1/4 de xícara deste leite aqui que ainda está quente. E dissolve aqui. Assim que você perceber que dissolveu tudo, pode colocar o restante do leite. Aos poucos, devagar e vai mexendo, tá? Pronto. E eu já consigo imaginar alguns de vocês que ficaram reclamando lá atrás, no começo, que eu não tirei a pele da gema. Na verdade, nós vamos peneirar essa mistura. E, na verdade, não é pele de gema que deixa cheiro de ovo, tá? No caso do ovo, o que tem cheiro forte é proteína. E proteína é a clara, não é a gema. A gema, na verdade, é gordura, fonte de ômega 3. E neste caso ele vai funcionar como um espessante natural. E aí você me pergunta, então por que você está tirando a pele da gema? Porque este é o tipo de creme que agora nós vamos cozinhar novamente para apurar, para deixar ele mais grosso. E se você não peneirar, não tirar a pele, ela vai cozinhar e vai ficar em pedaços e vai aparecer no meio do creme e vai ficar feio. Então é uma questão visual e na verdade não tem nada a ver com o cheiro de ovo, tá? Então acende o fogo. E como nós temos aqui a gema, que é um espessante natural, e o amido, que também é outro espessante, esse creme vai ficar bem grosso, tá? Mexendo sempre. E olha lá, ele está começando a engrossar. Olha como engrossou. Ele fica um creme muito bonito e delicioso. Pronto, agora que engrossou bem, você pode apagar o fogo e vai adicionar 30 gramas de manteiga.
E aí não faz diferença se ela tá gelada ou não, tá? Mistura aqui. Que aí a manteiga vai derreter e neste caso vai deixar o creme mais brilhante. Pronto! E está pronto o nosso creme pâtissier. Agora com o creme pronto, você vai transferir para uma outra tigela. Lembra que ele tem que estar frio a hora que colocar na torta? Por isso que você pode fazer até um dia antes, tá? Põe aqui e cobre com um filme plástico, grudando bem na superfície toda dele, para não criar casquinha, tá? Pronto, agora vai para a geladeira até que ele esfrie para a gente poder aplicar na torta. E caso você ainda não seja inscrito no canal, mas gostaria de continuar acompanhando as minhas dicas, as minhas receitas, aproveita para se inscrever. Clica aqui embaixo no botão vermelho inscrever-se, clica também no sininho, porque ele vai ativar as notificações, assim, cada vez que um novo vídeo estiver disponível no canal, o YouTube vai te avisar e você não vai ficar de fora da novidade. Aproveite para verificar também quais são os benefícios em se tornar um membro assinante do canal. Ao lado do botão vermelho existe o botão azul escrito Seja Membro. Clicando nele você vai ver todos os planos disponíveis e clicando em cada plano você vai ver todos os benefícios que cada plano te oferece. E lembrando que esses benefícios são exclusivos e somente os membros assinantes vão ter acesso. E se você também ainda não me segue no Instagram, vale a pena dar uma olhadinha por lá. Você vai ver fotos dos meus trabalhos, trabalhos dos meus alunos, resultados de aulas práticas. De vez em quando eu também posto uma receita mais fácil, mais simples, mas que não precisa de tantas explicações, mas é uma receita gostosa. No Stories, normalmente eu compartilho coisas do meu dia a dia. Se eu estiver dando aula, eu mostro passo a passo o que o aluno está realizando. E quando possível, eu entro online e converso ao vivo com quem estiver disponível e é muito mais divertido. E se você usar uma receita minha e me marcar usando @SandraDiasCakeDesigner, o Instagram vai me avisar, eu vou ver o seu post, vou deixar o meu like para você e um comentário para você saber que eu passei por lá. E se você está gostando dessa receita e das dicas que eu estou te dando, deixa seu like para mim também, vou ficar muito feliz de saber que você gostou. Agora que o forno está pré-aquecido, a massa ficou no congelador, então ela está congelada, mas agora eu vou te ensinar o que fazer para que ela não fique estufada e inclusive pelo fato dela ser manteiga, se não tiver um suporte para a lateral, ela vai abaixar e vai ficar torta, vai ficar feia, tá? Então, para isso não acontecer, a gente precisa colocar peso, tá? Então eu tenho aqui, primeiro, um berço de papel manteiga, que eu vou encaixar aqui. E por cima dele, um outro também de papel alumínio, que é onde vai receber o peso. Fora do Brasil até existe uns pesos próprios para esse tipo de torta, mas aqui a gente vai usar feijão mesmo, que ele vai criar o peso suficiente para isso, tá? Ó, aqui tem mais ou menos meio quilo de feijão, que eu uso só para isso. Então, ele não só faz peso para a base não estufar, mas não deixa a lateral descer, tá? Então ele vai para o forno, que já deve estar pré-aquecido. Se for forno a gás, 200 graus. Se for forno elétrico, 180 graus. Ele vai ficar lá por 20 minutos ou até que esta borda comece a ficar ligeiramente dourada. Após esse tempo, após esses 20 minutos, tira do forno, retira este peso e volta até ficar dourada. E neste caso, como é uma forma de fundo removível, eu tenho que colocar com uma outra assadeira por baixo, porque costuma escorrer óleo, tá? Então, para não fazer meleca dentro do forno, coloca numa outra assadeira para ficar mais fácil. E ela ficou 20 minutos no forno. E aqui a borda você já percebe que ela começa a ficar dourada, então já é seguro retirar o peso daqui. Quente. Isso. Remove também o papel manteiga. E agora ela tem que voltar para o forno até dourar. Agora sim, terminou de assar. Olha que linda! As bordas perfeitas, não desceram, não abaixaram. Agora tem que esperar ela esfriar para poder terminar de montar a torta. Finalmente chegou a hora de montar a torta.
A parte boa de usar esta base é que você já pode desenformar, porque ela não quebra. Olha aqui. E fica fácil até pelo fato de ter o fundo removível. Passa uma faquinha aqui. E ela descola totalmente. Viu a diferença? Aquela base de bolacha dá muito mais trabalho e quebra só de olhar para ela. Essa daqui, além de muito saborosa, é muito mais fácil de lidar com ela na hora de desenformar. Agora é fácil. Vamos colocar o creme pâtisserie que já está frio. E espalha. Agora distribuir os morangos. Eu devo ter aproximadamente uns 300 gramas de morango, que eu já lavei, cortei e cortei na metade, tá? E você escolhe como você quer decorar. Ai, que delícia! Aí o resto a gente come. E agora, para finalizar, o gel de brilho. Então, agora pincela todos eles com gel. Olha a diferença, como fica bonito. Você poderia também tingir esse gel com um pouquinho de corante vermelho, tá? Eu acho até que as confeitarias fazem isso, tinge com um pouquinho de vermelho para intensificar a cor. E pronto. A única coisa que falta agora para ficar com cara de torta de confeitaria mesmo é um pouquinho de granulado de castanha de caju. Eu passei um pouquinho de gel também aqui nas bordas para colar a castanha, tá? Ó. Agora sim. Agora chega de passar vontade, né? Vamos a ela. Olha que delícia! Gente! Olha isso! Olha que linda! Vamos a ela. Olha como é super cremoso. Estão servidos? Nada como um creme pâtisserie. Nossa! E essa torta, ela pode ser mantida na geladeira por até 2 dias, muito por conta do próprio morango e do creme pâtisserie, que não tem uma durabilidade tão longa assim. Mas eu duvido que ela sobreviva por 2 dias. Ela é boa demais. E se você ficou com alguma dúvida a respeito da receita ou do modo de preparo, use o campo de comentários aqui embaixo, deixa a sua pergunta, deixa a sua dúvida, que assim que puder e o mais rápido que for possível, eu mesma venho pessoalmente e respondo cada uma delas. Eu espero que vocês tenham gostado, desejo que todos tenham uma doce semana, cuidem-se bem e até a próxima.